Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo review aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês a review desse mouse aqui, ó, que é o Cerberus da marca Redragon. Queria até agradecer, né, aproveitar esse momento aqui para agradecer a marca por ter mandado esse mouse e lembrar vocês também que eles mandaram o teclado Karura e o headset Glaucus. Então, o meu agradecimento aí à marca Redragon. Bom, para início de conversa, galera, o Redragon, ele é um mouse de baixo custo, ele tá aí na faixa de 60 a 80 reais, variando conforme a loja e também a forma de pagamento. A gente fez alguns testes preliminares dele em live e ele surpreendeu. Só que no vídeo de hoje nós vamos acrescentar alguns testes, os testes aí de rastreio no Microsoft Paint. E então a gente vai ter uma conclusão mais exata se vale ou não a pena, se realmente o Cerberus aqui é um mouse bacana nessa faixa de preço. Bom pessoal, basicamente é isso, espero que vocês gostem do vídeo e fiquem aí com o review. Bom pessoal, para começar o review e também situar vocês a respeito desse produto, assim como eu faço em todas as reviews, inclusive vocês podem ver as outras reviews clicando aqui em cima nos cards, eu listei algumas especificações do Redragon Cerberus. Ele é um mouse que tem um sensor PAW3212dB, ele tem um refresh rate, que é um tempo de resposta, de 1000 Hz ou 1 milissegundo, possui 7 botões no total, tem software próprio, esse software ele está traduzido em português BR, 3 perfis de configuração, isso significa que você pode criar aí 3 modos, não só em relação a DPI, mas também a macros, iluminação e assim vai. Ele tem um preço médio que varia ali entre 65 a 80 reais. A gente pode dizer que esse produto aqui, ele se encaixa em um mouse gamer de entrada e ele também possui ajuste de cores. E algumas dessas especificações eu vou exemplificar e também falar de uma forma aprofundada. Então não se preocupem, porque eu vou estar mostrando dados mais técnicos e também fazendo alguns testes para vocês. Para quem quiser pular alguma parte do review, é só acessar o índice que vai estar aí na descrição. Sobre a construção externa, design e material utilizado, nós temos aqui no Cerberus maior parte em uma pintura soft touch, também tem as laterais dele, são naquele plástico convencional, não tem pintura nenhuma na lateral. E uma das coisas que eu não gostei muito é que falta um gripzinho na lateral, né? É sempre bom ter um plástico, alguma coisa estriada para poder ajudar no grip. E aqui no Cerberus, vejam que as linhas, os cortes, né, que tem nas laterais, eles ficam na horizontal, quando na verdade seria melhor, mais vantajoso para o grip ter essas linhas na vertical. Logo na parte de trás do mouse tem aí o logo da Redragon, e esse logo brilha, também está bem acabado, né? Não tem uma falha na pintura nem nada do tipo. Na parte de baixo nós temos os skates, né, que são os pezinhos de Teflon. Nesse caso, temos bons pés de Teflon, de qualidade mesmo, material, inclusive eu até já abri esse mouse e não tive problemas. Eu fiz aquela técnica de aquecer a cola antes de retirar, mas ainda assim, em muitos mouses eu observei que os skates saíam mesmo assim, né, um pouquinho amassados. E também temos um outro botão para alterar as macros. Você pode ter aí, no caso, 3 perfis de macros para os seus botões. Um outro detalhe importante na construção é o seu cabo. O cabo dele é bem espesso, eu posso dizer até que é um dos melhores cabos que eu já pude observar em um mouse. Ele não tem aquela malha de Teflon, que é muito bom na minha opinião. É um cabo flexível e bem resistente. Vocês podem ver, eu comparei aí com o do Cooler Master Hornet, e o do Cerberus é ainda mais espesso. E com relação ao comprimento, ele tem um tamanho de mais ou menos 1,8 metros, o que é bem suficiente. Agora galera, falando um pouquinho sobre a pegada, eu que tenho uma pegada mesclada com fingertip e claw, não senti dificuldades para a utilização desse mouse, porém, depois de um certo tempo ele começou a ficar um pouquinho desconfortável para mim. Não sei se é por questão de adaptação, já que eu utilizo o Hornet, né, que é um mouse totalmente para pegada claw e fingertip, mas na minha opinião falta um pouquinho de altura, principalmente na parte de trás do Cerberus. Dessa maneira, como a maior altura do mouse fica no meio, eu acho que fica mais legal para quem tem a pegada palm. E, obviamente, tem a mão pequena, já que o Cerberus é um mouse pequeno.
Ele mede cerca de 12 centímetros de comprimento, 6 centímetros de largura e 3,5 centímetros de altura. E uma outra coisa que eu gostei é que ele é um mouse bem leve. Eu particularmente gosto de mouses leves. Isso pode variar conforme o gosto. Eu até pesei ele aqui, né, para vocês verem. Nesse caso eu já havia retirado um peso que ele tem de aproximadamente 10 gramas. E o mouse pesou 75 gramas. Só para a gente ter uma comparação aqui, o Shornet pesa 87 gramas e o Motospeed V30 pesa 124 gramas. Isso, é claro, sem a gente contar o cabo USB. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu abri para a gente poder falar um pouco sobre a construção interna do mouse Cerberus. E aqui, galera, eu posso dizer que nós temos uma boa construção, não é das melhores, obviamente, mas pelo valor temos aqui uma construção bem decente. A primeira questão que eu observei foi o plástico, né? Vejam aqui também que não tem rebarba, mesmo na parte de dentro dele. Os switches principais são TTC Blue. Esses switches, eu dei uma pesquisada, normalmente eles têm uma durabilidade parecida com os Omron 10M, né, que são 10 milhões de cliques. Então é um switch bom, apesar de muita gente preferir o Omron. Eu achei ele um pouquinho mais duro do que o Omron, mas não é algo que incomode muito. O codificador da Scroll é TTC, nesse caso aqui tem uma subdescrição 11, não sei muito bem o que isso significa, não consegui achar nas minhas pesquisas, mas eu particularmente achei esse codificador aqui um pouquinho mais duro do que o do V30, que também é TTC, só que eu tive a sensação de que os níveis são mais definidos. Vemos aí também os conectores do USB e da questão de LED, são todos conectores modulares, boa qualidade. E o restante dos switches são de marcas mais genéricas, como por exemplo Shangfeng White, mas são também botões que não são muito utilizados se a gente for comparar com os botões principais. Agora eu vou deixar vocês com o barulho de cada botão. O sensor aqui do Cerberus é um PixArt PAW3212DB. Esse sensor ele é otimizado para mouses sem fios e, estranhamente, a Red Dragon conseguiu fazer uma boa implementação desse sensor aqui, né, num mouse com fio. Não sei se isso vai diferenciar muita coisa, para ser sincero. Esse sensor aqui ele tem como principal característica ser um sensor de baixo consumo, tem a resolução máxima de até 2400 dpi. Uma outra questão também, a Red Dragon interpolou ele até 7200 dpi, então acima de uma determinada dpi nós vamos ter problemas com rastreio, principalmente jitter, que vocês vão ver agora aí com os testes. E essa, pessoal, é a parte mais importante em uma análise de mouse, que vai nos permitir descobrir se o mouse tem um bom rastreio ou não. Afinal de contas, a principal função do mouse ainda é rastrear. E para isso nós vamos utilizar um programinha chamado Mouse Tester, que é um programa que nos retorna certos gráficos, parâmetros, né, para a gente poder analisar aí o rastreio de cada mouse. Existem diversas técnicas, a primeira que a gente vai fazer é o teste de consistência de rastreio. Basicamente você precisa ficar movendo o mouse da esquerda para a direita, mais ou menos num espaço de uns 15 a 20 centímetros. Vocês podem ver que no Cerberus, mesmo em resoluções altas, ele conseguiu ter uma boa consistência. Vejam que os pontilhados eles ficam bem em cima da curva azul. O próximo teste é o teste de aceleração, que consiste em descobrir se o mouse rastreia a mesma distância em velocidades diferentes. Esse teste é bem importante, principalmente para quem joga jogos que tendem a ter uma mobilidade mais ágil no mouse, como por exemplo o CS Global Offensive. E aqui nós temos novamente um excelente resultado. Vejam que a linha de baixo, que foi quando eu movi o mouse rapidamente da esquerda para a direita, ela parou praticamente no mesmo ponto quando eu fui da direita para a esquerda num movimento mais lento. Já nesse outro programa que se chama Enotus, nós conseguimos ver aí a velocidade máxima que o mouse pode atingir. Nesse caso ele atingiu ali, vocês podem ver, 3,45 metros por segundo, que é uma taxa boa, já que raramente a gente alcança 3 metros por segundo jogando. Nesse último teste, que visa encontrar problemas como o jitter, que é a distorção do rastreio, e também o prediction ou angle snapping, que é quando o mouse força a linha reta, vemos aí que em 800 dpi o mouse foi bem, apesar de ter um pouquinho de prediction.
a 2400 dpi, que é a resolução máxima nativa do sensor. Ele também foi muito bem, então isso quer dizer que o sensor está bem implementado. Só que, ao passar de 2400 dpi, encontramos bastante dificuldade para fazer os desenhos, né, que foram feitos anteriormente em resoluções mais baixas. E vejam aí que o mouse força muito mais, né, a linha reta, e também encontramos uma quantidade alta de jitter, que é essa tremilidão. Uma questão que eu curti bastante foi em relação ao software que a Redragon escolheu aqui para o Cerberus. É um software bem simples, intuitivo. Aqui nós temos uma interface muito boa, né? Ela é bem definida. Nessa parte esquerda temos os botões do mouse, a gente pode selecionar o que o mouse vai fazer, né? Por exemplo, eu posso alterar aqui o botão esquerdo para fazer funções multimídia, aumentar DPI, diminuir. Tem também opções de rajada tripla para você dar 3 tiros em um determinado jogo. Tem até também macro de tiro, mas eu não cheguei a utilizar isso. Eu acho meio paia, né? Ficar utilizando modo para você controlar o recoil. Mas enfim, tem todas essas opções, isso aqui tudo funciona direitinho. Como vocês podem ver, tem 3 modos. Esses modos são selecionáveis através daquele botão lá de baixo. Aqui tem alguns parâmetros que a gente pode configurar até no Windows, né? Como por exemplo a aceleração do mouse. A gente pode selecionar a precisão de ponteiro. Aqui tem como alterar a taxa de hertz, 1500, 250 e 125. É bom deixar tudo em 1000 Hz no máximo. Você pode também salvar até 5 perfis, né, de configuração. Também temos aqui a abinha avançado. Nessa aba temos a label de DPI e de iluminação. Então a gente pode configurar aqui, determinar as taxas de DPI, ajustar. Aqui também, em questão de iluminação, tem basicamente 4 efeitos já definidos aqui, né, para você alterar no Redragon Cerberus. Tudo funcionando direitinho. Também tem aqui uma outra aba de macro para você estar fazendo algumas repetições, algumas ações que você sempre faz, né? Você pode estar gravando. E tem uma aba sobre também para você estar seguindo a fanpage da Redragon, vou estar deixando também na descrição. Galera, só para demonstrar a iluminação então aqui rapidinho, a iluminação é bem legal. Aqui nós temos a logo, né, da Redragon, dragão, e também a iluminação fica aqui na scroll. Então, alternando aqui entre as cores, só para vocês verem, a intensidade do LED é bacana, você pode estar configurando no software. Uma coisa que eu achei meio ruim é que o mouse, como ele tem aqui as cores da Redragon, né, vermelho e preto, algumas cores ficam não combinando muito. Mas fora isso, é uma boa iluminação sim, a gente pode dizer, ainda mais pelo preço que você vai pagar nesse mouse. Então pessoal, para concluir e responder a pergunta que ficou lá no início do vídeo, que é se vale ou não a pena a compra do Redragon Cerberus, antes de mais nada, eu quero dizer que é a minha opinião, baseado em mais ou menos uma semana de uso direto com o Cerberus. E é o seguinte, se você é aquele jogador casual que não quer gastar tanto assim num periférico e não necessita de um alto desempenho, o Cerberus é uma boa pedida principalmente pelo seu baixo preço. Eu me arriscaria a dizer, inclusive, que ele é o melhor mouse nessa faixa de preço aí, de até uns R$65 no boleto bancário, e sem estar importando, que nós temos aí no mercado brasileiro atualmente. Algumas ressalvas que eu quero fazer é quanto ao Prediction. Ele realmente tem uma quantidade de Prediction que pode atrapalhar. Eu conversei com a galera da Redragon, eles estão vendo se resolve isso via firmware. E também um outro detalhe que eu não expliquei aqui no vídeo é que o LOD dele é um pouquinho alto. Isso significa que o mouse rastreia mesmo que você distancie ele um pouquinho do mousepad. Não é algo muito alto, eu já vi mouses que tem um LOD muito mais alto que ele, mas fica ali algo próximo a uma altura de 2 CDs. Então galera, encerramos por aqui mais uma vídeo review do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like e também a sua opinião nos comentários. Isso vai ser muito importante e relevante aqui para o canal. Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Caso você tenha alguma dúvida, pode me seguir aí no Twitter, também no Instagram. No mais é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!